Alô, galera, tudo bem? Boa noite. Bom dia para quem assistiu durante o dia. Boa tarde para quem assistiu de tarde. Hoje é quarta-feira, né? E a gente está fazendo aqui como eu tinha prometido ontem, uma pequena live gravada, né? Dá para ir mais rápido. A gente grava e depois logo joga para Facebook essa live aqui. Hoje é dia 10 de dezembro, né? Tudo bem? Aqui é Alexandre Matos, músico. Quero mandar um abraço para todos meus seguidores aí do Facebook, mais de 800, lá no Instagram tem uns 500 que seguem meu trabalho na música. E hoje eu tô aqui para fazer agradecimentos a vocês, porque a gente estava falando sobre o que está acontecendo. A hashtag 20 horas não deu resultado, pessoal. Deu resultado, a gente está fazendo isso desde agosto, né? Depois nós continuamos fazendo, né? Eu estive, como eu comentei com vocês, eu fui no gabinete do vereador que criou a lei, né? Porque eu fiquei sabendo dessa lei de parar a música 20 horas, fui lá para explicar, né, por que eu discordava disso, né? E a ideia era esclarecer que a área musical profissional seria afetada aqui em Teresópolis. Está aqui o nosso querido Dedo de Deus aqui, que é de Guapimirim, né? Os nossos irmãos de Guapimirim, um grande abraço. Estaria em Guapimirim se eu não me engano, em março já de 2026, já tem agenda aí. E vai ter mais coisa lá. Pessoal muito legal, eu gosto muito do pessoal de Guapimirim. Pessoal muito caloroso, muito educado, carinhoso. E o clima de lá também é muito gostoso. Bom, mas voltando. Eu resolvi falar que eu ia fazer para vocês a live, e estou fazendo aqui agora. O que aconteceu? Em agosto foi assinado uma PL 197, o PL, né? Perdão, eu estava tomando café. E a gente percebeu que havia uma lei, uma proposta de parar a música 20 horas fora do polo gastronômico. E a gente achou que isso não poderia acontecer porque iria causar uma diferença entre músicos e músicos, né? Que nem todos os músicos estariam no polo, nem todos seriam atendidos. Alguns poderiam ser atendidos ocasionalmente, mas não estariam todos, né? Provavelmente não daria conta para todos tocarem só em 5 bairros na cidade. Uma cidade que tem mais de 40 bairros, né? Mais de 40, 45. E a gente começou a correr atrás disso, né? Fui no gabinete, conversei mais de 40 minutos e não havia nenhum tipo de perspectiva de mudança. Porque havia ali uma colocação de que a maioria queria sim. Aí eu mencionei, olha, os músicos não estão querendo isso, nenhum músico vai querer isso, porque isso vai causar desemprego, ninguém vai contratar ninguém para tocar às 8 horas da noite. Isso aí foi uma coisa que eu falei, né? E aí depois o Ministério Público mandou uma circular, uma carta ao prefeito sobre incongruências nessa lei. E aí nós ficamos numa expectativa de que aquilo fosse, em agosto, setembro, que aquilo fosse parar e ter uma revisão e principalmente uma audiência pública, para que os músicos, compositores, o pessoal todo, né, afetado por essa lei, os empresários inclusive, pudessem falar sobre isso, né, expor essa situação. Bom, o que aconteceu? Aí a lei foi assinada 14 de novembro, parece que foi 14, né? Foi lançado no Diário Oficial da Prefeitura de Teresópolis. E depois, quando aí foi publicado e tal, e aí de repente a gente ficou muito preocupado que foi aceito todos aqueles termos, né? Mesmo com o aviso do Ministério Público, né? E aí ficamos muito temerosos por isso, muito tristes com isso, né? Fizemos live, falamos, expomos isso aí. Ficamos muito temerosos com isso, ficamos muito chateados, preocupados com a nossa atividade profissional, né? Porque música é uma coisa regulamentada já por lei federal. Para quem não sabe, música é regulada desde 1960. Embora algumas coisas não funcionem mais, não estejam obsoletas e não sejam mais aceitas, mas muita coisa existe ainda. Bom, e quando a gente fizemos várias reuniões antes de ser promulgado pelo prefeito, nós fizemos reuniões
né? Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, tá? Porque o que eu tenho para dizer é importante, né? Todo mundo já deve estar sabendo, alguns devem ter visto. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu dia 5 de dezembro. Aqui, dia 5 de dezembro, alterou a redação do artigo 4, né? Que falava da música ao vivo parar 20 horas. Música ao vivo, TV, tá? 20 horas fora do polo. Então ficou alterado, né? Ou seja, aquilo que nós estávamos falando de 20 horas ser um absurdo, ser algo que não poderia acontecer, foi então revogado e voltou para as 23 horas juntamente com o polo gastronômico, né? Então isso é uma coisa que coloca a justiça dentro daquilo que a gente estava falando. O que a gente precisava era isso, né? E que todos possam trabalhar, tá? Então essa é a notícia que eu tenho para dar, uma notícia que a gente não estava esperando por isso aí, porque a gente estava querendo fazer uma reunião pública para poder debater isso, né? E acabou que foi feita essa emenda, né? E ficou revogado. Ficou revogado aqui também a coisa da televisão, tá? Quem não acompanhou, assiste a minha live anterior, procura na minha página aqui mesmo, e você vai ver que a televisão também estava incluída nessa questão das 20 horas fora do polo, tá? E isso também está fora, foi retirado, não foi nem mencionado mais aqui, só a música ao vivo, tá? Como sendo autorizada até as 23 horas em todos os lugares. E aqui também mudou alguns dias aqui também, de domingo para 22 horas, né? Domingo e as segundas-feiras. Então, embora não está falando aqui deixa eu ver aqui, a terça-feira, porque a terça-feira no polo acho que pode trabalhar, tá? Então assim, a gente quer equidade completa, a gente quer tudo igual. Eu acho que os empresários também querem isso, né? Os empresários, eles querem que todos tenham, os donos de restaurante, bares, são pessoas idôneas, vão querer que todo mundo ganhe igual, né? Que todo mundo trabalhe, possa usar todo o seu potencial de venda. Né? Então isso é uma coisa que eu quero aproveitar aqui para dizer que eu sou solidário com todos os empresários também, porque não é pelo fato agora de que as 11 horas foram dadas para todos os músicos que agora que eu vou esquecer dos empresários. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a empresária Carminha, do Enigma, que era o antigo semáforo, que quando eu avisei sobre o que estava acontecendo, ela prontamente quis estar reunido com a gente. Nós nos reunimos lá no alto, fizemos uma reunião na ProArte, fizemos uma reunião no Clube Bom Retiro. Eu quero agradecer o clube. Uma coisa, gente, essa lei é para bares e restaurantes, tá? Não tem nada a ver com clube, não. Eu pedi ao Lamp Silva, então presidente do clube, que é um parceiro de muitos anos, né, que não tem nada a ver com essa lei, mas ele emprestou o local pra gente, né? Foi um pouco antes daquele vandalismo que teve lá no clube. Então ele emprestou para mim, para a galera toda que estava lá, o salão dele principal para a gente poder fazer reunião, né? Estivemos lá reunidos com várias pessoas importantes da música, do samba, do forró, né? Do pagode, do rock, do MPB. Foi muito legal isso foi importante, tá? Isso foi um marco de ver os músicos correndo atrás dos seus direitos, né? De trabalho, inclusive fazer hora extra, né? Que é uma coisa que a gente continua falando. O músico também tem que fazer hora extra, tem direito de fazer hora extra. Então ainda tem mais coisa para melhorar nessa lei aí. Não para por aqui, não deve parar por aqui, tá? E nós estamos aí. E o horário também dos restaurantes fora do polo não pode parar 11 horas, tá? Eu acho que não. Tá? Eu não sou dono do restaurante, mas eu sou solidário com o parceiro, tá bom? É assim que funciona, né? Tudo é uma engrenagem para todo mundo. Então tá aqui, né? Eu quero aproveitar e botar uma imagem para vocês. Isso aqui é a vida de Teresópolis até 2019. Onde é esse local aqui? Isso aqui, ó, ali, ó. Hoje é o Armazém do Grão. Vocês estão vendo aqui? Na janela aqui, ó. Tá vendo aqui nessa saída? Pois é. Aqui é a subida do Jardim Europa. Aqui tô eu fazendo um som aqui.
Outra coisa, a gente contrata músico para trabalhar, tá? Então, quando a gente falou disso, não é pensando só na primeira pessoa, o cara que está falando aqui, que está pensando só nele, não. Pensando na classe como um todo. Temos aqui, eu quero aproveitar também para fazer um agradecimento especial à senhora Maiara Charles, porque ela precisava de local de reunião, eu consegui ajudar, e ela movimentou muitas pessoas, muito mais pessoas do que eu, né? Eu gostaria de ter movimentado muito mais do que ela, mas ela movimentou mais do que eu, né? E para que a gente pudesse somar, né? Mais pessoas, mas com as reuniões, com 2 reuniões. Depois fizemos também no próprio Enigma, tá? Que é uma casa ali na Tijuca, aqui perto da minha casa onde eu moro, e que não estava dentro do polo, né? Quer dizer, praticamente um rumo de divisão para ela. E ela é uma casa legal, entendeu? Uma pessoa legal. Ela também cedeu a casa dela para uma segunda reunião, tá? E eu quero agradecer também ao Marquinhos Salomão também, que compareceu para dar apoio, porque ele gosta de música, ele também escreve poemas, né? É um cara que também é ligado à parte artística. Quero agradecer. Marquinhos Salomão, muito obrigado. Quero agradecer também aí um abraço, embora não esteve na reunião, mas o Geilson Correia, também, que está aí falando desse assunto. Lizimara Guedes também, que está aí mostrando aí claramente que a música é importante, né? Quero agradecer, tem mais pessoas. Eu quero agradecer esse cara que está aqui, ó, esse baixista aqui, que está aqui, ó, comigo, tocando, o Alton Peixoto, porque ele mora no interior da cidade, e tem as pessoas do interior também que queriam ter um problema seríssimo com isso daí, né? E a gente não temos entre nós, eu sou do centro da cidade e você do interior, não me interessa. Não, nós somos todos teresopolitanos. Então foi muito bonita a atitude da gente se unir nesse sentido, né? O Moreninho do Forró também foi lá, já estava agindo, já antes de eu saber de alguma coisa, estava lá correndo atrás, Dodô, né? Todo o pessoal aí. Então, assim, é uma conquista, porque... E também eu quero agradecer a torcida de futebol, porque a televisão estava envolvida nisso, coisa de televisão, né? E não é questão de compreensão, não. A compreensão do texto era muito clara. E quando a gente vai fazer uma lei, tem que colocar detalhes, porque tem que colocar, sim, todos os detalhes, porque existem nuances, né? E principalmente na Copa do Mundo para chegar aí. Então, assim, foi muito bonita a atitude da torcida organizada. Eu queria agradecer, tá? Todo o meu coração, porque isso deu um grande apoio, em visualizações aí, pessoal, né, segundo a Maiara, que a Maiara me disse, também o podcast que ela participou para contar esse assunto, tá? Eu quero agradecer também a Francisco Chongoli, que também me ouviu, é um cara que trabalhou na Globo, mora aqui em Teresópolis agora, né? E ele também fez questão de dar o parecer dele sobre isso, tá? E foi muito legal hoje ele falou, conversamos no telefone, e enfim, quero agradecer a todos, inclusive agora quero agradecer ao meu público querido, a empresários do Polo que achavam que eu estava coberto de razão, né? Interessante isso, né? Que não ficaram magoados comigo por causa disso, não fizeram nenhum tipo de represália contra mim, né? Pelo contrário, estão fazendo contratos de parcerias aí, né? Então, assim, o intuito que a gente quer é que todo mundo possa trabalhar com livre mercado, que todo mundo possa ter o espaço, que todo mundo possa ter acesso também, o público tem que ter acesso, e o público também, ele não vai... tem pessoas, gente, que tem uma condição muito humilde. Se você está bem de vida, ótimo, beleza, tudo bem, está crescendo, que legal. Mas tem gente que está em outro nível, em outra condição financeira, é salariado, e ele já tem o costume de ir na noite, curtir o músico preferido dele, talvez até no bairro dele mesmo. Isso constrói um vínculo até de amizade com a gente, né? Eu vim de uma família muito humilde mesmo. A gente morava numa casa simples, e eu comecei a tocar em bar. Aliás, grandes nomes da música brasileira, que não é o meu caso, né? Grandes nomes da música brasileira tocavam em bar. A dupla Vitor e Léo, por exemplo,
Vários cantores da MPB vieram de bar, né? Benito de Paula, grande voz do samba, né? Um ícone da música brasileira, né? Então, assim, eu, por exemplo, trabalhei na Taberna Guaíra 8 anos, trabalhei no Josias muitos anos, trabalhei em vários bares onde a gente construiu um público. Existe uma construção, quando a gente trabalha num bar, é o começo da construção da carreira da gente. Todos devem seu nome ao bar. Quem não faz bar, quem nunca fez bar, ele não vai ter a bagagem que o cara do bar tem. É fundamental que o músico faça bar, tá? E depois o cara cresce, depois ele vai para outros lugares, vai embora, vai para outra cidade, vai tocar em lugares grandes, mas tudo começou ali. É no aniversário também? Mas os bares e restaurantes são fundamentais. Fundamentais também. Porque isso cria um vínculo de cultura, né? E de amizade entre as pessoas. Encontros, né? E isso eu fico muito feliz porque foi o apoio, com certeza, a manifestação das pessoas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Que trouxe à tona essa coisa que, se acontecer, seria péssimo para o mercado econômico da classe musical e de alguns empresários que não estariam dentro do polo. Eu não tenho nada contra ninguém, eu acho que todo mundo tem um jeito de trabalhar igual, tá? Teve gente que não quis se engajar com nada, não falou nada, também é um direito de cada um. Mas eu fico com pena disso, porque quanto mais a gente se coloca, a gente está mostrando que a nossa idoneidade, a nossa honestidade no nosso trabalho. Aqui não tem nenhum contraventor. A gente está querendo nem agitador, nem criador de caso. Somos pessoas que somos profissionais e nós estudamos nossa profissão. Tem muita coisa sobre a nossa profissão que até a legislação federal trabalha de modo errado. E um dia, quem sabe, a gente possa atingir uma condição de correr atrás disso tudo aí também. Estaremos sempre atentos ao direito ao trabalho, mas principalmente do músico, que é a minha área, né? Bom, então eu quero agradecer a todos, tá? Que participaram. Isso não tem a ver só comigo. Também que não posso esquecer de falar aqui da minha esposa também, que também se empenhou pra caramba, foi nas reuniões, né? É a vida da nossa família aqui. E quero agradecer também ao Vadinho Oswaldo Gregório, que essa semana fez um history, né? E colocou ali coisas importantes, porque ele foi um cara que ele promoveu muito baile em Teresópolis nos anos 80, 90 e 70. Esse homem deveria receber uma medalha de honra ao mérito pelo que ele fez pela cultura de Teresópolis. Tem muito músico hoje aqui, eu sou um deles, Ayrton também é, e outros, né, mas mais os mais novos, que fizeram o começo de carreira cantando em show com banda que ele colocava em clubes, Bamba da Serra, por exemplo. Muito músico aqui hoje está até num nível melhor financeiro, até está num patamar maior, mas teve o pezinho lá com o Vadinho lá. Então é importante isso, muito importante, respeitar, lembrar das pessoas, honrar o papel que essa pessoa representou na sua carreira. Todo mundo representou alguma coisa na minha carreira. Eu posso citar, por exemplo, o Jorge Quinteiro, que é primo do meu pai, né? Eu não conhecia ele, tá? Eu não conhecia ele, não conhecia a família do meu pai, eu não fui criado com meu pai, entendeu? Então, assim, até uma coisa pessoal minha que eu tô falando, mas só para dar uma dimensão. E quando eu conheci, a primeira coisa que ele fez por mim falou: você tem que ir lá cantar com a banda do Vadinho. Vamos lá, primo, vamos lá cantar lá, vamos lá, quero que você veja você cantando. Aí eu lá tocava: você canta bem, continua, não desiste não. Então isso é uma contribuição. E o Vadinho me recebeu ali a primeira vez como se eu fosse um filho dele, para cantar na banda, para brincar lá também, ensaiar. E tinha show transmitido pela Rádio Teresópolis. Tem muita gente hoje em dia que já passou por lá, até grandes comunicadores hoje, que fizeram show de calouros. Bambas da Serra promovia isso, alugava espaço para isso, separava um espaço, não sei se era alugado ou se era emprestado, mas tinha um espaço, cedia espaço, né? Temos aqui também músicos que não são de Teresópolis, que estão morando aqui até hoje. O Ayrton Peixoto, por exemplo, baixista aí da foto, ele não morava aqui. Ele está aqui há anos e anos. E ele já foi um cara que já foi cofundador de banda. Tá?
Eu não vou falar aqui porque ele me pediu para não falar nada, não vou falar, né? Entendeu? Mas de banda importante, se ele me autorizar, eu falo. Então, assim, eu tenho que agradecer a todas essas pessoas que sem elas eu não conseguiria. Tem também o Hector Benzabá, que também uma época eu me afastei da música, ele volta e tal. Voltei e tal. Me contratava para tocar para ele com outra cantora que tinha. Eu também depois passei a contratar ele, né? Então eu fiz assim muita gente. Eu tenho que agradecer muita gente. Então isso aí é importante. Ninguém é uma ilha. E eu tenho que agradecer principalmente agora a todos vocês, meu público, meus amigos. Não são meus fãs, são meus amigos. Eu tenho amigo. Fã que tem quem é muito famoso, né? Que me segue aqui no Facebook, me segue no Instagram também agora, né? Se inscreve lá no meu canal, tem um canal lá de Alexandre Matos RJ, onde eu boto um monte de coisa lá, inclusive esses assuntos, e shows e coisa e tal. Então, assim, eu trabalhei a vida inteira começando em bar e restaurante. Aí depois que a gente passa a ser conhecido, aí vai pro clube, aí tem hotelaria, não é? Até por fim, até tocar num Sesc, talvez né, as pessoas vão pro Sesc, depois vai pra um show de prefeitura, que tinha muito show pago pela prefeitura diretamente com os artistas. E isso não temos mais em Teresópolis, não temos mais, né? As festas de interior, festa junina que tinha no interior, eram de junho, julho e agosto. Acho que até setembro, se não me engano, pelo que o Arthur me contou. E fora o que eu vi aqui na cidade, tinha festa na rua, tá? Festa junina na rua. As crianças iam lá ver a Maçã do Amor, tinha um cara tocando lá seu forrozinho na festa junina típica, né? Isso é tradição, isso não pode acabar, tá? Isso não acaba. A gente tem que, né, preservar a cultura, senão aí depois não adianta reclamar que a música tá ruim, que só estão escutando isso, aquilo, que eu não gosto, que aquilo é uma porcaria, que eu não gosto, de mau gosto. Tem gente que só fala isso, mas para isso tem que criar um ambiente educacional, né? E um ambiente de oportunidade para as pessoas poderem cantar e tocar. Se você restringir, você acaba com tudo, você sufoca, né? Isso tem renda, gente, se envolve renda. Tem músico também que contrata Uber, contrata outros músicos, aluga equipamento. Tem músico que tem equipamento, tem músico que aluga. Então isso gera dinheiro. Aí o garçom vai fazer hora extra, né? A cozinheira vai cozinhar mais lá no restaurante, né? O dono da casa vai ficar feliz que vai poder. Pô, hoje deu mais gente aí, tá? Então quero ressaltar aqui a questão da hora extra também, que a gente não pode restringir uma atividade, sabe? Tem que pensar isso mais, sabe? Isso não pode ser resolvido em menos de 6 meses, não. Isso aí tem que ser debatido, sabe? E com quem entende, tá? Essa questão. Bom, então eu quero agradecer a todos, muito obrigado por não alongar muito. Então, parabéns, hashtag 20 horas. Vencemos aí, meus amigos. Ó, eu quero agradecer a todos, hein? Dona Sônia, Luciene. Eu não vou conseguir falar todos, tá? Me desculpa aí, não vou conseguir falar todos. Mas todos vocês que estão sempre prestigiando a mim e aos outros meus concorrentes, tá bom? Então, assim, que bom que a gente pode trabalhar. Ninguém quer trabalhar com irregularidade, mas não pode ser regulado de um modo desigual, né? E tem que ser estudado de uma maneira mais eficaz, como funciona a noite teresopolitana. Cara, quando você não é da noite, você não entende aquilo ali. E quando você não é músico, você não entende aquilo ali. Você precisa entender. Se você não entende, leve alguém que entenda, ou então saia e vá ver como é que funciona. Aí vai ter que fazer uma pesquisa de campo para entender como é que é. Sabe? Não é outra coisa. Todas as pessoas de restaurante aqui, ó. Estão aqui, ó. São famílias. Olha aí, 3 senhores aqui conversando, aqui rapazes aqui, pessoas conversando, tomando sua cervejinha, batendo papo, e o dono do restaurante está aqui trabalhando. Isso aqui, e o músico está ali também, ó, no palco ali. Aqui tem um baterista aqui que não está aparecendo aqui. Entendeu? Então, assim, são pessoas honestas. Por favor, né? Vamos tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque isso pode causar um mal-estar,
E não precisa isso, a gente não precisa isso. A gente quer que as coisas funcionem, ainda mais depois da pandemia, quando o músico foi até proibido de tocar por um decreto que tinha um problema sério de saúde. Então, a primeira profissão que sofreu foi o músico, foi a música, tá bom? E isso, a gente fica até meio traumatizado com um negócio desse, muito triste, né? E aí, gente, olha só, agora estamos com essa lei revogada, já em menos de 15 dias, e agora a gente pode ficar igual ao pessoal do polo, o polo gastronômico vai até as 23, e quem não é do polo também vai. Porque polo é aglomeração de restaurantes, onde tem mais. Entendeu? Isso provavelmente é uma maneira de chamar atenção, né? Uma maneira de vender mais. Todo mundo quer vender mais, todo mundo. E espero também que esse polo aumente, né? Que tem muita coisa por aí na cidade, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a todos, fechando aqui o documento, e que a gente possa continuar observando as coisas que estão acontecendo na cidade e não ficar quietos, né? Porque às vezes nós é que entendemos do assunto, temos que falar, porque senão as pessoas podem cometer equívocos, e isso pode ser muito ruim para a gente, né? Isso é bom para a gente prestar bastante atenção nas coisas que estão acontecendo em forma de lei na nossa cidade, se vai ser bom, se vai ser ruim, tá bom? Bom, muito obrigado. Quero aproveitar e dizer que neste sábado eu vou estar fazendo uma festa particular, não vou estar em nenhum bar aqui, tá? Vou estar fazendo uma festa do Flamengo! Mengão! Vai ser uma festa do Flamengo legal, um tópico do Flamengo, e a gente vai estar fazendo um som bacana lá com MPB, rock pop anos 80, samba, sertanejo, um shotzinho gostoso para dançar. Vai ser 4 horas de música assim para arrebentar mesmo, para o pessoal se divertir. É uma festa particular ali em Albuquerque, tá bom? Galera, muito obrigado, fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo em outro horário, tá bom? Valeu, até mais.